É, Olá, meu nome é João, aluno do segundo B. Eu vou apresentar a explicação do desafio 1 da matéria de programação e de dispositivos Android. Bom, eu vou começar mostrando qual é o meu desafio e depois eu vou explicar ele. Bom, nós temos aqui uma calculadora de MC que ela vai que ela te pede um peso em quilos e uma altura em metros e você vai fazer o cálculo dela. Esse é um aplicativo para Android, né? Como já havia dito. Então vamos lá. Eu vou colocar um peso qualquer, uma pessoa que pode ter 90 quilos, com uma altura de 1,87. Se eu clicar em calcular, ele vai mostrar aqui seu IMC e ele vai dizer em qual classificação você está em relação ao seu MC. Nesse caso, uma pessoa com MC 25,73, ela está classificada na classe sobrepeso. Então ele vai te mostrar aqui. Do mesmo jeito, se ele tivesse, por exemplo, 75 quilos, ele mostraria que seu MC é 21,4 e você está num peso normal, ou seja, peso ideal. E ao clicar no botão limpar, ele apaga tudo que já havia aqui na tela. E agora eu vou começar aqui a explicar como que esse código funciona, como esse aplicativo funciona. Começando pela parte gráfica, eu vou colocar aqui do lado a visualização, né, para eu poder ir apontando aqui o que está acontecendo enquanto eu vou falando. Primeiro, eu estou usando o método de linear layout, né, em que ele basicamente tudo que você coloca, ele vai ficar no canto da tela. E aí você vai movimentando ele. Se eu quero deixar ele centralizado, se eu quero colocar uma margem para a esquerda, para a direita. Então, e é isso. Ah, o width height ele vai falar, ó, como que ele vai se identificar. Aqui esse match parent ele diz que ele vai ficar ele vai ocupar totalmente, verticalmente e horizontalmente, né, o width height. Esse gravity, ele fala aonde que vai ser orientado. Então, o gravity center, ele fala que a orientação de todo esse código XML dentro do linear layout vai ser centralizado. Orientação vertical. O que que é isso? O meu sistema, ele vai ficar em pé. O meu aplicativo, ele vai ficar em pé, na vertical. Se eu colocasse no horizontal, os meus blocos, como o peso e a calculadora, eles iam ficar um do lado do outro, mas não, eles ficam embaixo, porque tem vertical, né? Padding é só a distância que tem, e a cor de fundo, né? Que eu escolhi essa aqui, que é tipo, uma cor diferente, só para dar uma destacada. Agora vamos lá, o Text View. O que que é isso? O Text View, ele é um texto que vai aparecer na tela, que ele não vai ser modificado, né? Não tem, eu consigo até modificar, mas não pelo o usuário digitando e tudo mais. Então a gente tem aqui, eu posso até, vou deixar assim. Ele indica que eu coloquei um ID, não precisa, nesse caso não precisa porque é só o título, mas você pode usar em alguns casos. O wrap content tem a diferença, inclusive, né, do wrap content e do match parent. Qual que é a diferença? Quando você fala do match parent, ele ocupa todo o espaço, ou na horizontal ou na vertical. No caso do width, ele ocupa na horizontal e o height na vertical. Ou seja, a largura e a altura, na verdade, né? Então, o width, o que que ele vai fazer? Quando eu falo wrap content, então ele vai falar a largura dele vai ser ocupada só pelo necessário. Ele não vai ocupar toda a área da tela. E o height também, o wrap content ele vai usar só o necessário. Então, se você for ver aqui, o bloco da calculadora só está usando o necessário.
que a gente tem mais? O tamanho do texto, que eu coloquei 26 SP, SP é uma unidade de medida. Coloquei para ele ficar bold, que é negrito, pra ficar em negrito para dar um destaque. A cor eu mudei para não ficar padrão. É, aqui a gente colocou uma margem para baixo, bottom para baixo, né? Então de 32 dp, que é outra unidade de medida. E também um estilo de fonte, né? Que é o sans serif media. Aqui, ó, esse match parent. Então o que está acontecendo aqui? A largura dele vai ser ocupada por todo o espaço possível. Então, nesse text view, que no caso recebe o texto peso, e eu já vou explicar esse espaço aqui, ele vai ocupar todo o espaço. Ah, mas por que que aqui, ó, vamos tentar dar um zoom. Por que que aqui ele não está ocupando esse espaço? Porque eu coloquei uma margem. Na esquerda, ele recebe uma margem de 32 dp, que é essa parte aqui. Se eu tirasse e colocasse zero, por exemplo, você vê que ele ocupa todo o espaço da tela. Por isso que é match parent. E o wrap, como eu expliquei, ele ocupa só o necessário. Então ele só vem até onde precisa aqui, né? Ah, que a gente tem mais. O texto. Por que que eu coloquei esse espacinho? Só para dar uma espaçada. Não precisava também. Se eu tirasse, por exemplo, não ia mudar nada. Se a gente for... Opa! Se eu não tirar aqui, eu ver se eu precisa, né? Ele vai ficar encostado. Por questão de estilo, eu preferi deixar com alguns espaços para ficar mais bonitinho. Text call, muda a cor. Gravity start, o que que é isso? Ele vai ficar no começo. Se eu tirasse isso aqui, como eu coloquei que tudo que aparecer no código vai ficar centralizado, se eu tirar esse cara aqui, o meu peso, ele, ele teoricamente vai centralizar, certo? Não. Enfim, ele estava centralizando, agora não está mais, mas é essa a lógica. Ele centraliza. Eu acho que tá. Ah, o que aconteceu é o seguinte, que aqui, se tivesse wrap content, ó, wrap content, aí sim, ó, ele vem pro meio, ele fica certinho no meio. Mas agora, se eu colocar o start, não. Ah, enfim, tava funcionando, vamos esquecer isso aqui que eu acabei de falar. Acabou que deu certo. Quando eu tava testando, não tava indo, mas tudo bem. Edit text. O que é isso? É essa caixa que a gente consegue digitar, que eu consigo clicar e interagir, colocando um texto. Eu coloquei um ID, que é o que? O que vai identificar. Para que eu vou usar esse ID? Porque quando eu for usar a parte da programação para saber o que vai fazer quando eu clicar no botão calcular ele mostrar tudo e fazer os cálculos, eu preciso da identificação para eu passar o valor que eu escrevi aqui pro código. De diferente aqui, esse hint é o que deixa ele aqui um negocinho, esse textinho que está aqui. Quando eu clico ele some, esse código hint. O input type, o que é isso? É para só digitar números. Não sei se você reparou, mas quando a gente clica para escrever aqui, ele abre uma caixa numérica e não uma caixa de mensagem normal, igual quando você manda uma mensagem por WhatsApp, por exemplo. Isso aqui é tudo margem, tamanho, tem muito que explicar. Bom, esse aqui é a mesma coisa, só muda a informação, a altura. Aqui também eu mudo o ID, né? O ID aqui tá TXT peso e nesse de baixo TXT altura. Aí nos botões é legal explicar. Vamos lá. O botão é essa classe button aqui é o que você clica, né, para acontecer alguma coisa. Pode acontecer, né, se eu definir para acontecer. Então, a gente tem aqui um texto, que é o que vai aparecer aqui dentro, no caso calcular, eu escrevi. Eu coloquei um ID para ele. Ah, esse aqui eu não expliquei aqui. Desculpa.
tanto nos dois edit text tem o background, aí tem esse drawable edit text background. O que que é isso? O background é o fundo. E o que que é esse drawable e esse edit text? É uma pré-definição que eu fiz para ter uma estilização de fundo já pré-definida. Então, você vem aqui na pasta drawable, vai criar um novo código XML. Aqui, pasta drawable, criou um botão, um XML, que é o que você vai programar uma formatação. Coloquei um nome pode ser qualquer um, tem que ser tudo minúsculo, né? Detalhe, pode ser qualquer nome, mas tudo minúsculo, sem números, nada. E eu criei aqui uma pré-definição, que ele vai dizer que o shape, ou seja, o formato, vai ser sólido de cor branca, com uma altura de 1 dp, com a cor, essa cor aqui, que eu acho que é o cinza, esse cinza que está em volta aqui, cinza mais claro, com uma quina arredondada e no meio dele você tem um espacinho, né? Entre você escrever e o negócio vai ter um espacinho aqui. É, e aí é isso. Então eu posso chamar ele várias vezes. Como eu chamei aqui nesse de text e chamei nesse de baixo também. Por isso que ele está diferente. Senão seria só uma linha e você clica e escreve. Que é o padrão que já vem pré-definido no Android Studio. Agora no botão, eu também coloquei um background diferente. Que eu nomeei como button background. Eu coloquei que o formato dele é retangular. Coloquei uma cor, uma borda e um padding, né? Mas é só isso. Não tem nada demais. Negócio bem simples. Acho que aqui não tem nada demais para explicar. Aí aqui embaixo, vamos lá. Se você for ver, aqui tem duas caixas em branco. Invisíveis, não tem nada. O que que é isso? É um text view uma caixa de imagem. Por quê? O text view ele não tem nada aqui, não vai aparecer nada. E o image view também não tem nada, não recebe nenhuma imagem. Mas por quê? Porque eu já deixei eles aqui para quando eu for fazer em Java toda a parte da linha de código para programar o que vai fazer dentro do aplicativo, eu defini lá, ó, você vai mudar esse D aqui e vai colocar o que eu quero. Você vai pegar esse D de imagem e vai colocar a imagem que eu quero em relação ao IMC e tudo mais. Agora que eu expliquei como que eu fiz todas as partes do design no XML, eu vou mostrar o Java. Bom, toda essa parte package, os inputs, criar uma classe, você cria esses overrides, ele cria automaticamente. Só de você executar, criar um projeto novo, ele já faz isso. Eu vou explicar o resto. Bom, primeira coisa que você faz, você declara as variáveis que você vai ter em relação ao XML. Aqui a gente, eu não sei ao certo se é variável, se é um objeto, enfim. Eu vou chamar de variável. Eu já falei que eu vou ter três IDs, eu vou chamar de ID. Que eu vou ter três IDs que vão aparecer dentro do meu código. Um vai receber de um text view, três na verdade. O txt-out, o txt-peso e o txt-mc, que eles vêm daqui, ó. txt-mc, txt-peso, txt-out, txt-out e peso. Não precisava ter esse nome. Esse nome eu estou falando que eu vou declarar. Que aqui eu declarei a variável, txt-peso. Beleza, então eu estou informando, eu declarei a variável, falei, ó, essa variável, aqui é uma variável. Essa variável vai aparecer no meu código. Aqui embaixo eu estou declarando o valor da variável. Qual que é o valor da variável? Ele vai procurar dentro das minhas pastas o, um ID
chamado txtpeso. Então ele vai definir o valor dele igual ao cara que tem um ID de txtpeso. Então vamos lá, quem que tem o valor txtpeso aqui de D? Esse cara. Então eu vou informar um valor para ele e aí ele vai passar o valor desse cara para essa variável, certo? E isso você declara para todos. Então você cria um botão, cria um. Porque o view aqui é para mudar algumas coisas que eu nem uso, eu só declarei. Esse main layout, ó, você vê, o, o, o linear layout ele tem um ID também, que é main, que ele já vem como padrão. Aqui eu coloquei main layout, porque esse main layout não é em relação ao ID, é em relação à variável. O ID está aqui, ó. Essa é a variável, essa é o ID, são coisas diferentes. Aí aqui eu declarei os botões e falei o seguinte, ó, quando você clicar no botão Calc, no BTN Calc, quando você clicar vai acontecer isso. Isso o quê? O que eu declarei aqui em cima, que eu implementei o View on Click Listener, que é o quê? Que aí ele fala o seguinte, ó, ele criou uma public void aqui e vai falar assim, quando você clicar, ele vai vir para esse cara aqui, que é o this é justamente esse view v aqui. Então, vamos lá. Eu defini algumas coisas aqui, uma variável texto IMC, um float chamado IMC, peso e altura, alt. Eu já defini que o texto IMC recebe uma string chamada seu IMCE. E também defini que o peso recebe um valor igual, um float igual ao txt peso, que é essa que é essa variável aqui, não o id. Ele recebe o valor da variável que você declarou aqui em cima. E a a altura, a mesma coisa. Como aqui, independente do botão que eu clicar, se eu clicar no botão Calc ou no botão Limpa, né? Ele aqui eu pergunto, ó, se esse vGetID, que é esse cara aqui, getID, for igual um ID de botão Calc, é, ele vai vir para essa parte. Se não, se for igual a botão limpo, ele vai fazer outra parte. O que que acontece aqui? Ele faz o cálculo do IMC. O cálculo do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você fez a conta aqui. O que que é esse texto IMC mais igual a IMC? Ele pega o texto e soma com o IMC. Ou seja, ele vai acrescentar o IMC. Mas você fala, como que eu vou somar um float com uma string? Aí que tá. Quando você soma uma string, um número com uma string, ele transforma esse número para uma string. Então ele vai aparecer a string. Por isso que aparece lá, seu nome seu IMC é 24 ponto tal, 23 ponto tanto, 18 ponto tanto, tanto, tanto. Esse seu IMCE, ele sempre vai aparecer. Ele sempre vai estar aqui. Eu só acrescento ao valor do float. No caso, a variável IMC. E aqui embaixo eu falo assim, ó. Se a variável IMC for... Aí as classificações. As classificações eu tenho aqui. TXT IMC, ele vai... Ou seja, esse texto aqui, ele vai, ele vai receber uma cor diferente. Que ele vai pegar uma cor da onde? Desse color XML, que é um XML pré-definido também pelo Android Studio. Quando você cria o projeto, ele já aparece. E ele vem aqui, ó, na pastinha Values, você encontra aqui Colors. Só que ele só vem com preto e branco. Eu coloquei mais algumas cores, né? Um vermelho, um vermelho, um azul, um amarelo e um vermelho escuro. E eu defini os nomes. O nome pode ser qualquer um, não precisa ser o nome da cor. Então eu defini como para me ajudar como IMC magro, IMC normal, sobrepeso e obesidade.
E aí eu venho aqui e declaro, ó, ele vai mudar a cor do texto para. E aqui ele muda esse txtmc, ele não está mudando a variável, essa variável aqui, txtmc. Não, ele está mudando aqui, ó. Ele está mudando, na verdade, ele está mudando no txtmc, que é essa variável. Mas como essa variável é igual a esse textmc que tá aqui, ó. Quer ver? Textmc tá aqui embaixo. Então, esse cara vai receber o que esse outro também recebe. Eles são iguais, né? Então, vamos lá. Enfim, sei lá. Não sei se esse txtmc. Vamos ver. Ele é ele é referente à variável, não ao id. E aqui eu falo, ó, a imagem, quando for magreza, a imagem, que é essa variável aqui, ela vai mudar para a imagem que está no meu drawable que eu defini, que eu coloquei aqui algumas imagens. Eu baixei essas imagens do Google, pode ser qualquer uma, e defini um nome. Então eu coloquei aqui magreza, magreza, peso ideal, peso ideal. E esse padrão se repete só mudando o valor do IMC que está aqui. Esse II, ele é o lógico, né? O E lógico. Ou seja, o IMC maior ou igual a 18,5 e o IMC for menor que 25, ele vai acontecer isso aqui. Ah, e se ele for menor que 25, mas não for maior ou igual a 18,5? Então não acontece nada. O ou lógico que eu falei, ele é aqui, ó. Quer ver? O ou lógico, ele, se eu não me engano, é esse cara aqui, ó. Esse símbolo aqui significa o ou lógico. Se eu colocasse assim, ó. Ah, maior ou igual a 18,5 ou IMC maior que 25. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso. Mas, não, eu tô perguntando. Se o IMC for igual a 18,5 e maior e menor que 25. É essa a pergunta. Beleza. E aqui eu defino que o txtmc vai receber o texto IMC. Vai ser definido o textmc, que é a variável do ID, vai receber o texto IMC, que é essa variável que eu criei aqui em cima, que ela vai receber a soma junto, ela soma e ela soma com ela mesma mais o IMC, né? Confundi, falei confuso agora, mas enfim, é isso. E aqui, se você clicar no botão limpar, ele fala assim, ó, o texto TMC, o set text, ou seja, ele vai definir o texto como abre chaves, abre a, ele não vai estar em branco. Aqui não tem nada escrito, né? Então ele apaga. Aqui também, tira tudo, tira tudo. E aí, aqui ele seta a imagem como nula, ou seja, nada. Ou seja, pode estar qualquer coisa escrita, qualquer coisa aqui. Eu calculei. Se eu clicar em limpar, ele não tem nada escrito. Então ele volta tudo ao normal. Bom, obrigado, professor. Esse foi o meu desafio 1 que eu finalizei. Muito obrigado e até a próxima.